Olá, meu nome é Antônio Abrantes e esse vídeo é uma tentativa de trazer alguns esclarecimentos com relação ao tema da censura no regime militar que foi discutido num vídeo recente do Bernardo Kister, onde ele, em linhas gerais, alega que a censura nesse período foi episódica e que não houve censura nesse período, né? Então eu quero trazer alguns elementos para tentar desfazer esse entendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o período militar, do regime militar de 64 a 85, ele foi um período que ele passou por vários níveis de censura, né? Ou seja, não há um período homogêneo desse período todo. Você começa tendo um endurecimento maior do regime, especialmente a partir de 68, dezembro de 68, com a promulgação do AI-5. E depois, gradativamente, vai havendo uma flexibilização do regime. E outra questão a ser levantada é que, dado um período, você nota divergências entre os militares de qual a maneira de conduzir, né? No começo do regime, havia ainda o entendimento de muitos militares de que a sua intervenção seria no sentido de restaurar as liberdades democráticas, né? Enquanto outros achavam que teria de impor uma linha mais dura, né? Então havia divergências internas dentro do próprio regime, que isso se refletiu na censura também, com critérios diferenciados e não homogêneos, né? Uma questão que não pode ser ignorada é a autocensura, né? Você criando um clima de controle, os próprios meios de comunicação, o pessoal da cultura, né, passou a se autocensurar, né? Ou seja, eu já não vou colocar isso porque eu sei que vai ser cortado. Então existe esse efeito que é difícil de ser mensurado, né? Não foi episódica, né? Você tem mais de 400 filmes, entre 200 e 400 livros censurados, milhares de músicas censuradas, 600 peças de teatro censuradas. Então não é uma coisa ocasional, fazia parte de uma rotina de Estado, né? E os censores também é importante que eles faziam um trabalho que uma parcela da sociedade aprovava, né? A gente tem que ter essa entendimento, né? Ou seja, muitos aprovavam esse tipo de censura. E, de qualquer modo, houve um grande prejuízo à cultura e à liberdade de pensamento. No final, vou debater a questão da hegemonia cultural da esquerda, né? Paradoxalmente atingida mesmo com essa censura. Bom, de 64 veio o golpe militar, em 31 de março de 64. Logo nos primeiros dias, houve situações de queimas de livros e bibliotecas depredadas, como a Biblioteca da Maria Ieda Linhares. Tá? Livros foram apreendidos, por exemplo, na invasão da UNB em 1964. Né? O diretor da Civilização Brasileira, Enio Silveira, ele diz: ao todo, eles apreenderam mais de 30 títulos nossos, de 64 a 68. Eles invadiam o nosso depósito, iam às livrarias, recolhiam livros e sumiam com eles. Foi um período terrível. Nós éramos atacados de todas as maneiras possíveis. Tá? Em 65, uma portaria do Ministério da Justiça indicava uma lista com 33 livros subversivos que deveriam ser apreendidos. Entre eles estava o livro do Márcio Moreira Alves, né? Torturas e Torturados. Tá? Alceu Amoroso Lima, que é uma liderança católica, ele citava nos jornais que esse período era marcado por o que ele chama de terrorismo cultural. Né? O Enio Silveira, da Civilização Brasileira, foi preso em 65, e isso levou a um comentário do Castelo Branco. Né? Esse comentário é mostrado no livro do Hélio Gaspari, Ditadura Envergonhada, e que ele fala, né, textualmente: por que a prisão do Enio? Só para depor? A repercussão é contrária a nós, em grande escala. O resultado está sendo absolutamente negativo. Há como que uma preocupação de mostrar que se pode prender. Isso nos rebaixa. A apreensão de livros. Nunca se fez isso no Brasil. Os resultados são os piores possíveis contra nós. É mesmo um terror cultural. Então isso é um comentário
do próprio Castelo Branco, se queixando de uma situação que estava acontecendo, né? Então, você teve o Hélio Fernandes, da tribuna da imprensa, foi preso também em 67. Então, esse primeiro período ele é marcado por esses episódios. No teatro, teve várias peças que foram censuradas. A peça Navalha na Carne, em 67, com Tônia Carreiro, ela foi censurada, mas autorizada pelo ministro Gama Silva posteriormente, né? Outras peças foram censuradas, até que em fevereiro de 68, nas escadarias do Teatro Municipal, vários intelectuais e artistas fizeram um manifesto, a cultura contra a ciência, de uma greve de 72 horas. Né? Então ali você tinha Juca Chaves, Grande Otelo, Carlos Drummond de Andrade, Tônia Carreiro, Norma Bengel, Eva Todor, Ferreira Goulart, Di Cavalcante, Nelson Rodrigues, Glauber Rocha, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Paulo Outram, e todos reclamando da censura das peças. Né? Havia tido 2 peças antes, Um Bonde Chamado Desejo e O Poder Negro, que haviam sido cortadas recentemente. Né? Paulo Francis escreveu um artigo dizendo que esses artistas e intelectuais eram muito ingênuos, né? Porque o regime era de repressão, não se esperaria que eles flexibilizassem a censura. Né? Gustavo Corsão, católico, nos jornais fez uma nota onde ele defende a censura. Né? Ou seja, ele escreve: a infiltração na civilização cristã ocidental de ideias comunistas que solapam as instituições e envolvem até mesmo membros da Igreja Católica. Essa ação desenvolve-se até no ensino de história dos educandários, onde adotam livros com uma visão distorcida e mal intencionada do desenvolvimento da humanidade. Então você tem aí posturas de quem defende a censura. Né? Em 2 de dezembro de 68, houve uma explosão no Teatro Opinião, logo depois do Geraldo Vandré cantar. Né? Paralelamente, você tinha, por exemplo, o Márcio Moreira Alves, ele fazia denúncias de torturas em várias reportagens do Correio da Manhã, tá? De 1968, antes do AI-5. Então você vê que tem um clima de tortura, de censura, tem um clima de censura, e no entanto você ainda tem algumas poucas manifestações, ainda tem manifestações contrárias, né? Coisas que passam pela censura. Né? A peça Roda Viva, de Chico Buarque, tá? Ela foi encenada e militares invadiram o palco, perseguiram os atores. Marília Pêra e Rodrigo Santiago tiveram que fugir nus para a rua. Norma Bengel também sofreu ameaças por telefone. Enfim, você tinha um clima de perseguição que pairava no ar. Né? E em dezembro, 13 de dezembro de 68, foi baixado o AI-5. Nesse momento, vários jornais pararam de circular. O Jornal da Tarde foi proibido de circular. O País foi retirado das bancas. Tá? A revista Veja fez uma capa em que apareceu o presidente sozinho sentado na mesa sentado no Congresso. Essa revista foi retirada das bancas. Tá? Você começou a ter censores a se instalar nos jornais e na televisão para fazer o trabalho de censura. As emissoras de televisão e rádio recebiam bilhetes, comunicados por telefone de matérias que deveriam ser cortadas, por exemplo, matérias que falassem mal da economia, ou uma matéria que fala sobre uma epidemia de meningite em São Paulo. Não pode falar isso. Movimentos estudantis, qualquer protesto, greve, não pode falar nada sobre isso. Tá? A peça Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, de 74, foi censurada. Existe uma tese de Miliandre Garcia, que ela estima que de 68 a 78 foram um total de 613 peças de teatro. Ela estuda a censura no teatro nesse período. Né? É interessante essa parte dos recados. Né? Você tem aqui esse livro aqui do Sérgio Matos, né? Mídia Controlada, onde ele fala que
Ó, um dos recados: por determinação superior, está proibida a divulgação pela imprensa, rádio e televisão de despacho telegráfico aludido ao pronunciamento da sua santidade o Papa referente à tortura no grande país católico. Tá? Então, uma censura aqui sobre um pronunciamento do Papa. No teatro, Jan Michalski descreve como é que funcionava essa censura, né? Quando o produtor escolhe um texto para montar, esse texto precisa, antes de mais nada, ser enviado a Brasília, onde os censores procedem ao seu exame. Em virtude, com certeza, do acúmulo de trabalho na censura de Brasília, a duração desse exame é imprevisível. Enquanto isso, o produtor fica de braços cruzados, sem saber se vai poder montar a peça e sem poder sequer constituir uma equipe de trabalho e garantir o aluguel de um teatro, pois seria uma imprudência assumir qualquer compromisso financeiro antes de saber se o texto foi oficialmente liberado. Então, todo esse procedimento, isso já constituía um óbice, né, a você empreender, né? Nas músicas, houve milhares de cortes em músicas, né? Chico Buarque, na música Apesar de Você, de 1970, fez um sucesso enorme, até o dia que ele deu uma entrevista dizendo que ele fez essa música pensando no Médici. E aí essa música foi censurada. Gal Costa, música Índia, Milton Nascimento, o disco Milagre dos Peixes, Óculos Escuros, de Raul Seixas, todas músicas censuradas, tá? 73, Paiol de Pólvora, de Vinícius de Moraes, foi cortada por... ele era tema de novela, da novela Bem Amado. Interessante que o Vinícius de Moraes, ele havia sido censor do cinema na década de 30, no Estado Novo, né? Depois ele foi censurado. Paulinho da Viola, em 71, teve censurada a música Um Barato Meu Sapato. Teve os festivais da canção também, que já vinham já de 66, né? 66 teve o Festival da Canção, que teve uma disputa entre a música A Banda, do Chico Buarque, que era a música não engajada, uma música despretensiosa, né? E a Disparada, de Geraldo Vandré, que era uma música engajada. O público claramente favorável às músicas engajadas, né? Ficou vaiando ostensivamente caso não ganhasse essa. Chico Buarque foi para os juízes e disse que não aceitaria ganhar sozinho. E então acabou tendo um empate entre os dois, né? Porque os juízes receberam ordem para que Geraldo Vandré não ganhasse aquele festival de música. Em 68 aconteceu com Geraldo Vandré novamente para a música do Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Essa música do Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. Ela não ganhou o terceiro Festival da Canção Internacional, Maracanãzinho, e ganhou Sabiá, do Tom Jobim, que era uma música não engajada. Então aqui também temos aí uma censura nos juízes, né, para aprovar as músicas, né? Em 1970, ao comemorar 25 anos da morte de Mário de Andrade, a poesia Lira Paulistana foi censurada, tá? Músicas de Adoniran Barbosa foram censuradas. Chico Buarque, peça Calabar, censurada. Música Cálice, de Chico Buarque, foi censurada. Ele cantou e teve um show, cortaram o som porque ele estava não respeitando uma decisão da censura. Bom, estima-se que milhares de músicas foram, mais de 2.000 músicas censuradas, né? O Pasquim, 1970, fez uma caricatura sobre o grito de Ipiranga, onde ele falava assim, eu quero Mocotó, né? E isso foi considerado um desrespeito. 9 jornalistas do Pasquim foram presos por causa desse episódio, né? A Lei 1077/70 regulava a censura. Ela dizia que não serão toleradas as publicações ou exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação, tá? Então, é interessante que mesmo nesse período de censura, você vê episódios como, por exemplo, em 71, a Leila Diniz, ela tirou foto de biquíni, ela grávida, e aquilo foi um escândalo na época, né? E passou pela censura, né? Essas fotos foram divulgadas, tá? Quando a filha dela nasceu, ela novamente tirou fotos dela amamentando, que era uma coisa nossa, assim, para o pessoal, né? Ficou da sociedade conservadora, nossa, que absurdo, uma mãe amamentando um filho. Então, mas passou, isso passou. Então,
Você dizer que não houve censura nessa época, especialmente depois de 68, não faz o menor sentido, porque você tinha uma estrutura dentro do Estado para fazer essa tarefa. Você tinha a Divisão de Censura de Diversões Públicas, DCDP, que estava ligada à Polícia Federal, e você tinha vários órgãos, pessoas, censores, eram contratados por concurso público para fazer o papel de censura especificamente. Então você dizer que não houve censura, quando tinha um aparato institucional montado para isso, especialmente depois de 68, tá? Entre os livros tem uma tese de Sandra Reimão, que ela fala da censura nos livros, e ela cita aí uma lista até de livros que foram censurados, né? Zuenir Ventura, ele, no livro 1968, o ano que não terminou, ele indica que foram censurados de 68 a 78 200 livros. Já Dionísio Silva, nos Bastidores da Censura, já estima que foram 400. Então, os números variam, tá? Mas, de qualquer maneira, foram bastante livros, né? Livros que foram censurados, principalmente da editora Voz, Civilização Brasileira, Paz e Terra, Zar, tá? Por exemplo, Um Projeto para o Brasil, de Celso Furtado, 68. O Golpe Começou em Washington, de Edgar Morel, todos da Civilização Brasileira. História Militar do Brasil, Nelson Werneck Sodré, 65. A Revolução Brasileira, Caio Prado Júnior, Brasiliense, 66. A Universidade Necessária, Darcy Ribeiro, Paz e Terra, 69. América Latina, Ensaios de Interpretação Econômica, José Serra, Paz e Terra, 76. Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, de 76, também foi censurado, tá? Um episódio interessante, apareceu com um livro do Paul Samuelson de economia, né? O livro de economia tinha um parágrafo que ela fazia uma referência aos regimes ditatoriais, e aí fazia referência ao regime militar brasileiro, né, dos anos 70, que empregou a fórmula liberal, mas dentro de uma ditadura, né? E ele lamenta isso, né? Então o regime militar ficou revoltado com ser identificado como uma ditadura, pediu para que o Paul Samuelson retirasse isso do livro, ele não retirou. Então eles conseguiram que a versão em português, obrigaram que a editora suprimisse esse parágrafo, né? Na área de livros didáticos, em 76, o livro Programa da Saúde, de Lídia Rosenberg e Oswaldo Frota Pessoa. É um livro que tratava de drogas, né, para os adolescentes, abordava esse tema. Foi censurado porque esse tema poderia causar, entre aspas, sérios danos ao espírito da juventude brasileira. Jornais e televisão, bom, nós temos vários casos de censura. Já falei alguns ali quando foi o AI-5, mas depois do AI-5 nós tivemos o São Paulo, Semanário da Arquidiocese de São Paulo, foi censurado. A Rádio Diocesana 9 de Julho, com mais de 100 emissoras católicas, foi tirada do ar em 73. De 69 a 75, os censores que trabalhavam na redação do Estado de São Paulo cortaram mais de 1.100 matérias. Essas matérias apareciam com versos dos Lusíadas para ocupar o espaço, né? O Jornal da Tarde ocupava o espaço das matérias cortadas com receitas culinárias. A Veja colocava figuras de demônios, tá? O Pasquim teve um censor na redação de 70 a 75, a Veja teve de 74 a 76, tá? Filme Toda Nudez Será Castigada, de 72, de Arnaldo Jabor, censurado. Não foi censurado, esse aí não foi. E tinha cenas de nudez, né? Pra você ver, apareciam umas coisas aí no meio, né? Kung Fu, de 72, foi censurado, porque era um filme de violência. O Último Tango de Paris, de 72, também. Novela Bem Amada, de 72, também. Uma charge do Milor, que aparecia uma pessoa torturada, acorrentada, tá? De 74, na revista Veja, foi publicada, passou. Então algumas coisas passam pela censura, né? A morte do Vladimir Herzog, está em 75, foi anunciada com a nota oficial de que havia sido suicídio. Depois, mais tarde, com a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho no DOI-COI de 76, essas mortes passaram a ser anunciadas, investigadas no jornal mais intensivamente. Então passou a ser matéria no jornal essa questão, né?
A Lei Falcão, de 76, proibiu, censurou a campanha eleitoral no rádio e televisão, tá? Balé Bolshoi, TV Globo, foi censurada em 76 para transmitir o Balé Bolshoi, não pôde ser transmitido. Isso foi queixa ao presidente da República, que reverteu. Em 1977, 1.046 intelectuais fizeram um protesto contra a censura. Hélio Silva, Lígia Fagundes Telles, Nelly da Pinhon, vários protestando com a censura na imprensa de rádio e televisão. Tá? Interessante, em 75, teve uma música, O Mestre Sala dos Mares, de Elis Regina, conta a história de João Cândido, líder da revolta da Chibata, em 1910. Tá? Ele era da Marinha, né? E fez uma revolta na Marinha. Então, na música, eles falam que era o almirante negro, né? Ele não era almirante, mas fizeram uma homenagem, assim, disseram que ele era o almirante negro. E isso foi objeto de censura, que, olha, mandou cortar, não vamos botar almirante negro, não vamos botar essa bola toda para ele, não, vamos botar assim, ele é um navegante negro, quer dizer, eles cortaram essa parte. Após o AI-5, né, o AI-5 terminou em 13 de outubro de 78, né? Então, depois disso, você gradativamente, não tem nada abrupto, gradativamente a censura vai flexibilizando. Então, você começa a ter vários livros depois dessa data, por exemplo, O Que é Isso, Companheiros, Fernando de Gabeira, de 79, Crepúsculo do Macho, Fernando de Gabeira, também de 1980, Os Carbonários, Alfredo Serquis, de 1980, Batismo de Sangue, falando sobre a morte de Marighella, de Frei Beto, de 82. Então, depois aí de 78, de outubro de 78, você começa a ter várias publicações flexibilizando o regime, né? Então, muitos dos livros que o Bernardo cita no vídeo dele são dessa época, onde já está havendo um abrandamento, né? Você já passou ali da fase mais dura, né? Mesmo assim, continua existindo, né? Rita Lee, Cor de Rosa Choque, em 82, já foi censurado por causa de aquela música que ela fala, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né? Esse trecho foi censurado, depois passou. Flagra, chupando drops de anis, né? Foi cortado isso também, depois passou. Léo Jaime, ele fez uma homenagem a uma censora, a Solange Hernandes, tá? E o nome da música era Solange, né? Ele fez essa música que foi cortada também, né? Se queixando da censura que ela teve. Bom, enfim, teve a hegemonia cultural da esquerda. Bom, isso foi uma tese levantada aí por um sociólogo da esquerda, o Roberto Schwartz, né? Interessante, né, que assim, essa ideia de marxismo cultural, na verdade, essa hegemonia cultural da esquerda é um termo que não vem de Olavo de Carvalho, não, isso já vem antes, né? Então, o Roberto Schwartz escreveu um artigo, originalmente ele escreveu na França, né, porque não podia publicar aqui, e esse artigo foi trazido para o português somente em 78, né? E ele fala da presença cultural da esquerda em 64, né? É interessante que de 65 a 69 a civilização brasileira publicou vários livros marxistas, tá? De Walter Benjamin, Althusser, Debré, Hobsbawm, Adorno, Leandro Konder, mesmo o Nelson Werneck Sodré teve vários livros publicados. Então, o Althusser teve pelo menos um livro da Filosofia como Arma de Revolução, foi cortado, Debré também, Revolução na Revolução, mas outros passaram, né? Nelson Hungria, ele chega a comentar no livro do Zuenir Ventura que nunca nenhum país tinha publicado tanto Gramsci no mundo. A obra do Gramsci foi toda muito publicada, né? Não havia uma campanha contra publicar livros marxistas, né? Então, Marx era lido e ensinado nas universidades. Tem um livro aqui que ele fala do regime militar nas universidades, do Rodrigo Mota, onde ele fala dessa questão. Ele diz assim: a recomendação de ler Marx somente em sala de aula significava também facilitar a vigilância, evitando-se assim o uso revolucionário do pensador alemão. Em 1978, o reitor da Unicamp afirmou em entrevista que seria absurdo não ensinar Marx na universidade, porém os docentes deviam evitar o proselitismo político. Na USP
e o FMG, igualmente, professores que atuavam na época dizem não ter tido problemas em utilizar Marx em sala de aula, sobretudo se ele fosse tratado como pensador e não como revolucionário. Então, realmente, as obras de Marx não foram censuradas, tá? Continuaram sendo publicadas e ensinadas na universidade, tá? Gramsci também. Então, nesse sentido, é que a gente pode... o Roberto Schwartz diz assim, em suma, nos santuários da cultura burguesa, a esquerda dava o tom. Por que que isso acontece? Né? Bom, eu vou... É interessante. Havia uma efervescência cultural, tá? Mesmo com essa censura toda, você pode ver que nesse período, 64 a 85, teve um grande desenvolvimento da televisão, tá? As novelas desenvolveram bastante, programas de auditório, chacrinha surgiu nesse período, caricaturistas, tá? Ziraldo, Milô, Enfio, todos desse período. Os festivais internacionais da canção foram, pelo menos até o AI-5, né? Foram transmitidos pela televisão, tá? Você teve a Jovem Guarda, tinha um programa da TV Record também nesse período. Tropicalismo, Caetano, Gil, Gal, cresceram também nesse período. Cinema Novo, de Glauber Rocha, você teve Terra em Transe, 67. Então, havia uma efervescência cultural, ou seja, mesmo com a censura, ainda continuava tendo manifestações artísticas, muitas de esquerda. Então, uma parte da explicação disso é esse vigor cultural que surgiu. A censura não foi capaz de conter isso. Tem uma entrevista do Jarbas Passarinho que ele diz textualmente, os militares perderam fragorosamente a batalha da comunicação. O próprio Jarbas Passarinho admitindo isso. Uma segunda razão é que, como mostrei, havia contradições do regime, ou seja, a censura não era homogênea, algumas coisas passavam, outras não, tá? Não havia essa homogeneidade no critério de censura, né? E outra questão é que não pode ser desconsiderada, muitas vezes a censura tinha um caráter de você pessoal, né? O livro do Rodrigo Pato, ele explica isso, ou seja, na universidade muitas vezes denúncias de censura contra colegas eram feitas para a pessoa poder ascender na carreira, tá? Então, era isso que eu gostaria de colocar alguns pontos. Obrigado, hein?